A internet, eu dei uma checada, está tudo em ordem. Tá? Se por acaso começar a falhar, eu acho que nós não vamos ter problema. À tarde não tem tido muitos problemas, mas se tiver, vocês me avisam. Eu tenho um plano B aqui, a gente tenta o plano B. Tá? Mas a princípio eu vou devagar aqui na, no, nas imagens e nos vídeos aí. Uma coisa importante só para orientar, porque depois que vocês forem pegar todo o material para dar uma olhada, pode ser que fique uma certa confusão. Então, a gente teve... a gente teve uma primeira aula de anatomia, que basicamente a gente falou um pouco de detalhes da estrutura óssea e muscular da bacia, e a sequência seria o restante da anatomia. Seria a parte de irrigação, elevação, só que a gente, para poder dar apoio ao módulo, a função do morfo é apoio ao módulo, vocês estão entrando nos problemas de obstetrícia, então hoje a gente vai discutir bacia obstétrica e canal de parto, e eu vou dar uma discutida de leve em alguns itens, em algumas questões em que vocês vão ter, provavelmente, com a Luciene, sobre canal de parto. Acho que ela vai dar uma aula, uma palestra específica só sobre isso aí. Tá? Então, a gente, essa aula é muito importante. Essa é uma aula que o sucesso do NONDS Tetra depende desse conhecimento. Tá? Aliás, eu anotei algumas dúvidas que vocês foram discutindo na aula da Marcinha, depois eu repasso para vocês aí. Mas é uma aula muito importante. A gente teve, no semestre passado, 2 casos de óbitos em menos de 10 dias de parto domiciliar. Um dos partos foi uma criança de 4,5 kg, de uma mãe que fez até vaquinha pela internet, era a terceira gravidez dela, e ela resolveu fazer o parto em casa, uma criança de 4,5 kg. A criança foi a óbito durante o trabalho de parto e já chegou morta na Cândido Mariano. Provavelmente, se essa pessoa que foi conduzir esse trabalho de parto soubesse bacia obstétrica, tivesse tido um pouco melhor solução nessa fase, não só fazer parto, na parte mecânica do parto, provavelmente isso não teria acontecido. Porque vocês vão ver que fazer cesárea, se você treinar macaco, o macaco faz cesárea. Ela não é um procedimento muito difícil. Tá? Obviamente, eu estou menosprezando um pouco a habilidade do cirurgião. Precisa ter conhecimento de muita coisa antes e depois. Mas, tecnicamente, é um procedimento simples, comparado com o parto normal. Parto normal exige muito conhecimento de obstetrícia, de anatomia, de clínica. Então, essa é uma aula importante. Quem vai fazer liga, vai fazer prova para liga, e isso é uma coisa que é muito cobrado, era na minha época, a princípio, nas provas de estágio. Então, a gente vai discutir um pouco. É mais fácil do que a aula anterior, é mais tranquila, tá? Mas as terminologias que vocês vão começar a ter contato hoje aqui, da parte de semiologia obstétrica, elas têm um monte de nome novo aí que precisa saber bem, e porque a Luciene cobra bastante isso também nas avaliações dela. Só para a gente revisar as imagens conhecidas da aula passada, temos basicamente os 3 ossos do quadril, ilho, isco e pubis, tá? E vamos discutir um pouco, de novo, só vou repassar alguns itens da anatomia que são importantes para o nosso conhecimento. Tá? Esses desenhos aqui, eles são para mostrar o quê? Meu mouse, volta para cá, subiu a minha setinha do mouse aqui. Isso daqui é para mostrar o quê? O feto ele é praticamente um ovo. Tá? Ele dá até para dividir em 2 ovos a parte do ovo. Inclusive, a gente, vocês vão ver na obstetrícia muito da terminologia, o ovoide cômico, o ovoide cefálico. E o canal de parto, ele é um cilindro. Tá? Então, tem uma lei física que diz que todo ovoide, quando passa por um cilindro, ele consegue descer rotacionando de forma espiral. Mas isso é importante porque quando vocês forem estudar o mecanismo de parto na cefálica, que eu vou falar um pouco lá para frente, vocês vão ver que esse detalhe é importante. Mas isso aqui é só para mostrar que isso daqui seria o canal de parto e isso daqui seria o feto. Então, a gente vai ter um ovo dentro de um cano. Então, vocês podem até tentar em casa cozinhar o ovo e tentar fazer ele passar pelo cano. Ele vai seguir um movimento de espiral. A bacia, gente, mais uma vez, tá? Quem não que pessoal mais suburbano, que nunca viu,
Isso daqui é uma bacia muito comum em hospital, antigamente o pessoal de fazenda usava muito, tá? A bacia nossa é chamada de bacia porque ela se assemelha a uma bacia, então isso já vem da pré-história, só que não tem o fundo como a gente discutiu. O fundo dela é o diafragma pélvico. A diferença da bacia nossa para uma bacia comum, para vocês tentarem fazer uma metáfora, uma similaridade, uma comparação, né? É aquela mesma bacia, só que imagina que alguém sentou de um lado dela e aí de um lado achatou e do outro lado ficou normal. Uma bacia nossa, ela é dessa forma. Então a gente tem na frente aqui nessa parte que seria essa parte achatada, nós temos a região simples e pública, são os ossos do pubis. E a região posterior da bacia, basicamente o sacro, que vai desde a borda superior da primeira vértebra sacral, aqui onde a gente define o promontório, até a ponta do cóccix. Esses são os limites anteriores e posteriores que vão definir a nossa bacia. Tá? Não vou passar o vídeo, vou deixar o vídeo para vocês olharem depois. Mas eu vou mostrar aqui de novo para a gente poder dar uma revisada nesses itens aqui. Tá? Vocês estão conseguindo ver o modelo 3D? Sim, professor. Sim. Tá? É a mesma imagem que a gente viu anterior da bacia. Vou mostrar só alguns elementos a mais aqui. Mas quando a gente olha a bacia de lado, essa é a bacia de lado quando a gente olha na mulher. Se você pegar essa bacia quando vocês forem estudar no laboratório e botar na mesa, ela não fica nessa posição. Ela tomba, né? Mas essa é a posição correta. Preste atenção que a ponta do cóccix, ela está praticamente na mesma linha da altura da borda superior da síntese pública. Tá? Então, ela não é deitada, ela fica assim reta. Tá? Então, a gente tem alguns limites, repassar alguma parte da anatomia que a gente discutiu, que a gente fechar meu e-mail aqui que está aberto. Lembrando, a gente tem aqui em cima a crista ilíaca, tá? Que é toda essa linha que vai da espinha ilíaca anterosuperior até a espinha ilíaca posterior-superior. Tá como coluna ilíaca aqui, porque não sei de onde que é esse, deve ser de Portugal, mas vocês viram até na discussão sobre abdômen, o Carlos falou de novo, quando vocês traçam a linha para dividir o hipogástrio do mesogastro, é a linha que passa pelas espinhas ilíacas anterosuperiores. Então, é um acidente importante para a gente, a espinha ilíaca superior. Crista ilíaca. Aqui na frente nós temos a síntese pública aqui no meio, tá? Conectando os dois ossos do pubis. Tá? Essa cartilagem, ela sofre alterações na gravidez pela inibição hormonal e ela fica mais flexível para essa articulação que normalmente não se mexe, poder ter pequenos movimentos quando a cabeça do feto for passar aí no meio. Outra estrutura importante, vários músculos do diafragma pélvico saem daqui. Tá? Temos aqui a espinha isquiática, que é outro local importante que a gente precisa saber identificar. Os ossos do sacro. Aqui nós temos a tuberosidade do isquio, que é onde a gente tem o apoio de sentar. E o pubis, ele tem algumas características importantes. Ele vai ser o limite, que é do que a gente vai ter, da parte anterior. Quando eu olho essa bacia de cima, de cara, eu vou tirar os alfinetinhos aqui, a gente consegue ver que algumas estruturas estão estreitando essa cavidade. A cabeça vai passar aqui por dentro. Tá? Olhando assim por cima, sem a gente trabalhar essa anatomia lateral, a gente pode ver que já tem dois pontos aqui, duas espinhas aqui que já vão reduzir essa circunferência e temos o cóccix aqui atrás. O cóccix, a grande vantagem, qual que é? É que na gravidez ele também amolece, tá? Entre outros, usando um termo mais popular, a articulação dele amolece e ele vai para trás, que é o chamado retropulsão do cóccix. Então ele não vai interferir. Mas essas duas espinhas aqui, elas interferem bastante. Olhando de cima já dá para ver. E essas espinhas são quem? São as espinhas isquiáticas. Estou voltando para cá de novo. Se eu tirar esse, vou tirar daqui. Ó.
espinha isquiática. Olhando de cima, são esses dois pontos que vocês vão ver que clinicamente nos interessam bastante. Promontório aqui, que também a gente vai ter referências importantes. Então, tem que lembrar disso. Esses são os elementos mais importantes que vão interferir na nossa conduta obstétrica. Tá? Por isso que esse que eu citei, a gente precisa saber identificar, porque a gente vai utilizá-los no nosso exame dessa bacia. Tá? Aqui é a peça nossa que eu fotografei lá na Unidep, colocado na posição correta, que é a posição do cóccix acima do pubis. Tá? Então, nós vamos agora entender que linhas e que eixos são importantes para o obstetra dentro dessa bacia. Aqui é outra foto, só para ilustrar, está mostrando um pouco mais de lado. A gente vai ter 3 estreitos importantes da bacia. Quando a gente fala em estreito, não confundir com linha. As linhas que medem a distância do sacro até o pubis, do pubis até o cóccix, vocês vão ver mais para frente, são eixos. Quando a gente fala em estreito, é o buraco, tá? É o orifício. Então, naquela bacia amassada, a gente tem um orifício superior, o estreito superior, a gente já tem um estreito médio e um estreito inferior. Como a gente pode ver aqui no desenho, como a parte anterior é mais estreita, ele forma praticamente um triângulo. Dentro desse triângulo, vai passar a cabeça do nenê e vai passar o nenê inteiro. Aí ele vai passar girando por causa daquela lei física do ovoide dentro do cilindro ali. Esses estreitos, gente, precisa saber identificar. Tá? Então, aqui, da borda do sacro, na parte posterior, borda superior da síntese púbica na anterior, esse estreito é chamado estreito superior. Tá? Então, ele é importante por quê? Porque ele é o limite superior da pelve obstétrica. O neném, quando está na barriga, ele sobra espaço. Ele pode crescer 4, 5 quilos, pode ter 2. Ali, basicamente, o que vai estar segurando é a musculatura do útero, é a musculatura do abdômen, a parte óssea não tem para frente, você tem a coluna. Então, ele tem como expandir. Só que na hora de nascer, se for via vaginal, parto normal, ele vai ter que passar por aí. Então, saber avaliar essa bacia é muito importante. Então, até a altura do estreito superior, o nenê está bem. Quando chega a 28 semanas ali, a cabecinha dele fica mais pesada do que o corpo, está dentro do líquido, a cabeça vira para baixo. Então, ela vai se acomodar no estreito superior. Tá? Sabendo, isso tem nome, os nomes eu vou falar mais para frente. Então, tem que lembrar que o estreito superior é essa região, que vai da síntese pública até a borda da vértebra superior do sacro. Tá? Isso é chamado estreito superior. O estreito inferior, ele vai da borda inferior da síntese pública até o cóccix. É a mesma coisa. Tá? Quando a gente olha aqui, é esse do desenho aqui. Tá? Como tem a retropulsão, ele vai ter uma mudança nessa medida que a gente vai ver mais para frente aí. Mas ele é mais tranquilo. O mais difícil de localizar olhando esse corte lateral é o terço médio, tá? Em que geralmente ele sai ele não tem uma medida exatamente precisa, ele sai da síntese pública, mas a gente considera tecnicamente da borda inferior da síntese pública até o meio do sacro. Tá? E aí tem algumas literaturas que colocam o terço inferior do sacro, o terço médio. Tá? A nossa referência de literatura, que é o Rezende, fala terço inferior do sacro. Então, é uma linha, essa linha B aqui. Tá? E qual que é a importância dessa linha B? Tá? Estreito médio, gente, isso tem que guardar. Estreito médio é a porção mais estreita do canal de parto, não é o inferior. Tá? Quando a gente olha a bacia, que a gente olha o cóccix aqui, indo da borda inferior da síntese pública até o cóccix, dá a impressão que é esse estreito, que seria o fundo aqui, seria o menor, mas não é. O estreito maior é o médio, que lateralmente corresponde à espinha isquiática. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui?
no estreito, de limites do estreito superior. O que interessa para a gente é borda superior da síntese pública até o promontório. Estreito inferior, borda inferior da síntese pública até a ponta do cóccix. E estreito médio, síntese pública, pode ser borda inferior ou até a região mais central mesmo, até o terço inferior do sacro, passando lateralmente pelas espinhas isquiáticas. Tá? Eu vou mostrar isso mais para frente, mas isso é extremamente importante. Faz parte dos limites do estreito médio as espinhas isquiáticas, elas são os limites laterais desse estreito. Até aqui deu para entender os conceitos de estreitos? Professor, Fale. No estreito inferior que o senhor comentou, seria da margem inferior da sínfise pública até o... Até onde que o senhor tinha falado? Até a ponta do cóccix. Tá. O inferior. Certo? Obrigado. Nada. Então, gente, o que para a gente é importante nesses estreitos aí? A gente sabe em que existe uma média dentro da população dessas medidas. Tá? Os estreitos, a gente não mede porque o estreito é área, ele é circular. Mas as linhas que vão de um extremo ao outro, a gente tem como medir. E a gente sabe em que, na nossa população, a cabeça do nenê também tem medidas. E existem médias dessas medidas. Tá? A gente tem como aferir algumas delas. Tá? Eu vou tentar mostrar, sem estar com a peça na mão aqui, como é que a gente faz isso. Mas algumas delas são importantes. A gente tem uma característica importante no osso do pubis, tá? Se vocês estiverem vendo a pontinha do mouse, a face anterior do pubis ela é quase que reta. A face posterior não, ela é um trapézio. Isso significa o quê? Isso significa que a porção dela mais alta vai estar no lugar em que a gente não consegue palpar. Você não tem como pôr a mão ali e sentir, a não ser que você esteja com o osso na mão. Mas uma paciente que está viva, a gente não consegue. Tá? A gente tem como sentir a borda anterior da síntese pública, mas essa região mais alta não tem. Tá? E por que para a gente essa região mais alta é mais importante? Porque é ela que vai dar a menor medida do estreito superior. Tá? Então, o estreito superior tem uma medida média de 11 centímetros ali. Mas essa região mais estreita, não. Ela é menor. Tá? A gente também não tem como medir o estreito superior. Não dá para fazer um ultrassom, não dá para fazer um raio-x. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem uma maneira indireta de fazer a medida para tentar descobrir quanto é que mede esse eixo menor. Tá? Então, a gente tem 3 nomes, em que isso daí é um inferno. Todo mundo confunde, é meio chato de entender, mas a gente vai tentar deixar claro aqui nesse slide e no seguinte. A gente tem 3 nomes aqui. Geralmente, os nomes estão em latim, mas existe uma tendência de usar em português. Eu vou usar em português, depois, se vocês tiverem dúvida, a gente discute as nomes aí. Mas a gente tem 3 eixos que são chamados de conjugados. A gente tem esse daqui, que vai da borda do promontório à borda superior da síntese pública. Esse eixo é um eixo antero-posterior que corresponde ao estreito superior. Esse daqui, por corresponder ao estreito superior, é chamado de conjugado verdadeiro. Tá? A gente tem esse eixo que vai dessa região que vai dar o menor diâmetro para a gente. Tá? Essa que dá o menor diâmetro é o que interessa para o obstetra. Para ele, precisa saber esse tamanho. Por quê? Porque é por aí que a cabeça vai ter que passar. Lá em cima é fácil. Onde está mais apertado é o que está mais difícil. Então, para o obstetra, o que interessa é esse menor, em que a gente vai chamar do obstétrico. Tá? Então, faça a mnemônica para o obstetra, o que importa é o conjugado obstétrico. Agora, nem o conjugado obstétrico, nem o conjugado verdadeiro, a gente tem como medir diretamente. Não dá para botar uma régua,
não dá para fazer, nenhuma medição direta ali. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma medição indireta. E isso a gente vai fazer através do terceiro conjugado, que é o conjugado diagonal. Tá? Então, esse conjugado a gente consegue medir através do toque vaginal. Tá? Então, a gente vai fazer uma medida, tá? Tem o vídeo aqui, mas eu não vou colocar ele inteiro, porque ele fala de outras coisas também. Ele demora até para chegar até lá. Vou passar para cá, vamos ver se ele vai. Não, já está no parto. Aí depois os vídeos vocês dêem uma olhada. É feito o toque vaginal. Com o toque vaginal, você vai levar o teu dedo indicador até onde der. Tá? A ideia do toque vaginal é sempre fazer o toque com o dedo em direção ao promontório. Tá? Não é para atingir o promontório. Se atingir o promontório, essa bacia é muito estreita. Mas a gente leva o dedo em direção ao promontório. E aí, a distância que ficou da ponta do dedo até a borda inferior da síntese pública, tá? Aqui tá a síntese pública, tá? O toque ele acabou de introduzir só, mas ele vai introduzir o dedo até onde parar, até onde tiver resistência. Então, a medida da ponta do dedo até essa borda inferior da síntese pública é a medida que a gente vai ter desse conjugado diagonal, tá? Que deu 12 centímetros. Então, o que a gente vai fazer sempre? A gente vai pegar... Aqui a bacia está do lado contrário, vai confundir um pouco vocês. Vocês fazem a medida do conjugado diagonal. Deu 12 centímetros, tira 1,5 centímetros. Aqui nesse exemplo, 12, tirou 1,5 centímetros, 10,5. 10,5 é a medida do conjugado obstétrico, que é o que interessa para a gente. 10,5 centímetros normalmente passa qualquer criança. Tá? A não ser que seja um cabeçudo de família, né? Mas a princípio, 10,5 normalmente passa. A 9,5 é uma medida, 9 é uma medida limite de 9, 9,5. Então, se você faz o toque vaginal, consegue o conjugado diagonal, você já tem uma ideia de uma das medidas da bacia, que é a medida do conjugado obstétrico. Entenderam? 10,5 que é a medida? Não, essa medida você nunca vai saber qual que é. Cada mulher tem uma medida. Aham. Aqui, nesse exemplo, pelo exame de toque, foi achado 12 centímetros. Mas você pode ter bacias com 10, bacias com 14, com 13. Não, Então, você disse que para nascer um bebê por parto vaginal tem que ser no mínimo 10,5? Não, no 9 normalmente para o padrão brasileiro nasce. Tá? Então, 9,5 a gente já fica bem tranquilo. Tá? Isso, obviamente, se o restante da bacia estiver normal, né? Essa é uma das medidas. Mas se tiver 9,5, você já sabe que, pelo menos pelo estreito superior, a cabeça vai passar. Entendi. Ela pode não passar pelo médio ou pelo Professor. inferior. Oi. Deixa eu só te perguntar. Dos 3 eixos, o eixo obstétrico, ele corresponde ao estreito médio? Não confundo. Esses 3 eixos correspondem ao estreito superior. Ah, entendi. Tá? O diagonal, na verdade, ele não corresponde a nenhum deles, porque você vai estar usando a borda inferior da síntese pública. Mas a gente está falando da abertura superior da pelve. Eles correspondem à região próxima ao estreito superior. Tá bom, então. Obrigada, professor. Tá bom? Professor, o Vale. conjugado verdadeiro que o senhor disse, o senhor disse que o obstétrico é o menor diâmetro que importa e o conjugado diagonal faz através do toque vaginal. E o verdadeiro, ele só vai equivaler ao estreito superior? Só. Para a gente, o valor numérico dele não vai ter importância isolado. Beleza, obrigado, professor. A gente não vai ter como calcular e isolado ele não tem importância. Vocês vão ver que a gente tem uma ideia do estreito superior quando você faz esse toque. Essa linha que está com o número 12, ela vai da borda inferior da síntese pública até o promontório.
Quando você faz o toque vaginal, mesmo que você tenha um dedo muito comprido, esse dedo não vai atingir o promontório, tá? Porque essa medida do estreito superior dá uma média de 11 centímetros. Quando esse estreito superior é muito estreito, a gente vai ver nos tipos de bacia, aí você consegue tocar o promontório pelo toque vaginal. Se você conseguir tocar o promontório pelo toque vaginal, você já pode levar a paciente para cesárea, por quê? Porque por via vaginal, essa cabeça não consegue passar nem o estreito superior. Professor, lá no Ah, toque o senhor falou que é média distância do dedo até onde? Você vai fazer o toque via vaginal Aham, e vai direcionar o seu dedo na direção do promontório, praticamente com o sim, seu dedo encostando na parede anterior da vagina. Tá? Ele vai parar uma hora, ele vai parar no colo, ou ele vai parar no fórnice anterior. Ele não vai muito adiante ali. E aí, a hora que ele parar, você mede a distância que tem da ponta do dedo até essa borda inferior da sínfise pública, que é onde a tua mão vai estar começando a aparecer para fora. Você faz o toque, né? Faz a medida, marca com o teu dedo ali onde está a borda superior, tira o dedo, aí pega a régua e faz a medida ali. ah, tá, tá bom, obrigada. Então, o estreito superior, a princípio, a gente tem que ter noção dessas medidas. Aqui a gente tem a formulinha, o centímetro e meio. Fale. Só voltando um pouquinho nesse do toque. Onde você consegue apalpar a parte superior da sínfise pública? Tipo, É a borda inferior. Se eu falei inferior. superior, desculpa, é a borda inferior. E você consegue apalpar ela por fora? Pode, se Aí, você fizer, só você fazer um toque vaginal mesmo sem estar grávida, você coloca o dedo, você encosta na borda superior da sínfise pública ali. entendi. Entendeu? Vai Entendi. entendeu? A hora que você faz o toque vaginal, tá ali. Aquele ossinho da bacia que você sente no teu dedo é a borda inferior da sínfise pública. Entendi, obrigada. Tá? Então, aqui é uma bacia que está espelhada para o outro lado, tá? Para mostrar os três aqui, conjugado ao verdadeiro, obstétrico e diagonal, tá? E na direção do promontório. Então, você faz a medida diagonal, tira 1,5, que aí você tem a medida do conjugado obstétrico. Tá? Isso é uma das formas de medir a pelve. A gente está trabalhando aqui com o estreito superior por enquanto. Tá? Isso aqui é para não confundir os eixos com os estreitos, que são coisas diferentes. Então, aqui é só um esqueminha para mostrar as diferentes medidas. Vocês não precisam decorar isso daí, esses valores. Não? Quem vai fazer liga ou vai fazer GO vai ter que saber lá para frente, mas não precisa se preocupar. Isso aqui é só para mostrar o estreito superior, médio e inferior, como que são essas medidas. Né? Então, aqui, ó, inclusive na letra C, presta atenção que aqui a gente tem o estreito médio. O estreito inferior, o cóccix, como ele vai ter retropulsão, ele vai ficar maior. Mas em função das espinhas isquiáticas no estreito médio, que são os limites laterais, essa região é a região mais estreita. E aí vocês vão ver, quem já acompanhou obstetra, quem já viu parto, sempre na hora que vai passar um caso, na discussão de plantão ou de colega, estou com uma paciente aqui que está com apresentação cefálica, está com tantos centímetros, está em mais 0, mais 1, menos 1 de altura. A gente usa uma escala de Deli. Essa escala, eu vou mostrar mais para frente, ela tem o plano zero dela exatamente nas espinhas isquiáticas. Tá? Por quê? Porque o estreito médio é a referência mais importante. Normalmente, a cabeça, o polo cefálico, desce bem até o estreito médio. Então, às vezes, ele passa sem muita dificuldade pelo superior, o conjugado obstétrico normalmente está adequado, mas quando o trabalho de parto para por uma situação que chama desproporção cefalopélvica, esse problema geralmente é no estreito médio. Por isso que ele tem tanta importância para a gente na obstetrícia. Tá? Esses são os eixos que a gente tem, só para ilustrar. E os tipos de bacia. Alguém até tinha me perguntado na aula passada, quando eu estava falando de bacia, sobre os tipos de bacia. Esses tipos são os tipos clássicos, mas existe uma grande variedade de bacias intermediárias. Tá? Então, às vezes, você encontra uma bacia com características de ginecóide na parte anterior, na andrógena posterior, mas, no geral, para nível de conhecimento
em obstetrícia, que é uma coisa que vocês têm que ter, básico, né, da bacia obstétrica, são esses tipos. Então, metade das mulheres do planeta tem o tipo ginecoide. Tá? O próprio termo já fala, é uma bacia em que ela está adequada a ter uma insinuação da cabeça quando for entrar em trabalho de parto aí, que vocês vão entender isso um pouco mais para frente. Tá? A bacia adequada, ela tem essa medida, ela parece um ovo, ela não é redonda. Tá? O eixo transverso normalmente é maior do que o eixo anteroposterior. Então, essa é a bacia ginecóide, normalmente 13 por 12, tem uma diagonal mais longa. Tá? Então, a ginecoide é a grande maioria das bacias. Antropóide também tem bastante. Tá? Esse nome de antropóide vem do macaco. É uma bacia, ela não é tão ginecoide, mas não chega a ser androide. Ela é uma intermediária. É uma bacia também em que não dificulta muito o trabalho de parto. Às vezes a cabecinha pode rodar, a gente vai falar em rotação depois, ela pode rodar por um lado, diferente, tem um mecanismo diferente de parto, mas normalmente não complica o trabalho de parto. Ela é quase que redonda. Os eixos são quase iguais. Ela não é tão oval quanto a ginecoide. Tá? A androide é a bacia clássica do homem. Tá? Ela tem uma diferença de eixos muito importante. Principalmente o fato de que o eixo central dela, o maior, um transversal, ele não está, ele está muito deslocado para a parte posterior. E a cabeça do nenê, ela é um ovo. Tá? Por isso que a ginecoide encaixa tão bem, porque ela é oval. A cabeça do nenê, quando vai encaixar aqui, se você tem uma bacia androide, ela vai ficar meio de lado. Então, ela tende a não insinuar, que é passar o estreito superior. A gente vai ver isso mais para frente. Então, ela atrapalha muito. Então, grande chance de uma mulher com uma bacia androide ter uma evolução para um parto via cesariana. Agora, a platípeloide, que é a minoria, é aquela bacia que é totalmente estreitada. Olha a diferença do promontório aqui até o pubis, a platípeloide, e olha da ginecoide. Por isso que nessa bacia platípeloide, você, a hora que for examinar, que for fazer um toque retal, vocês vão atingir o promontório. Então, se você fez um toque vaginal e atingiu o promontório do seu toque, é porque essa bacia é platípeloide. E se ela é platípeloide, pode chamar o anestesista e fazer a cesárea, porque não nasce via vaginal. A cabeça não tem como passar pelo superior aqui. Ela não chega nem no médio, ela não passa já do estreito superior aqui. Então, isso é importante. Dentro das medidas da pelve, você fez o toque, sentiu o promontório, gente, bacia platípeloide. Bacia platípeloide, parto cesárea, não tem como fazer parto normal. Tá? A gente tem algumas características aqui, de porcentagem, de formato de estreito superior, tá? São coisas importantes que vocês têm que saber, principalmente a incidência, né, delas que vai ter. Na verdade, isso daqui vocês têm que ler, porque entender que tem esses tipos principalmente, pelo menos gravar as imagens de cada uma delas, porque vocês só vão ter contato com isso ou quem for fazer liga ou no internato. Vocês estão no segundo ano, no quarto semestre. Vai ficar muito tempo. Então, eu acho que cobrar esses detalhes todos de vocês até agora, sem ter aplicação prática, porque a gente não vai estar fazendo parto com vocês, eu acho meio desnecessário. Mas deem uma lida nisso daqui, nessas características. Algumas coisas a gente já está discutindo, já vai ficar de conceito aí, tá? Mas quando chegar no internato, vocês forem para a GO, vocês vão precisar dar uma revisada nisso daí, porque é importante saber quando for conduzir um trabalho de parto. Até aqui de bacia, beleza? Sim, professor. Sim. Outra coisa que a gente precisa saber normalmente, quem vem primeiro é a cabeça. E a cabeça tem algumas medidas. Tá? Eu vou fazer um esqueminha aqui para vocês entenderem. A cabeça também tem eixos que a gente mede. Tá? E que o nome usa naquele tradicional esquema da ortopedia. Da onde vai para onde vai. Tá? Então, a gente tem aqui em cima bregma, tem occipício, tem o mento. Esse eixo aqui que vai
da base do occipital até o bregma, normalmente é um eixo menor, 9,5 centímetros. Então, até agora a gente estava falando do estreito superior, né? Então, você imagina, se a cabecinha esse suboccipito frontal, em que geralmente é o que a gente tem como parâmetro quando vai fazer ultrassom, é uma medida mais importante para a gente. 12 centímetros passa pelo conjugado obstétrico? Normalmente não. O occipito bentoniano passa? Normalmente não. Então, quem vai ter que passar é o suboccipito bregmático. Então, esse eixo suboccipito bregmático e essa medida 9,5 tem que lembrar. Tá? Por quê? Porque é o eixo que vai ter que coincidir com o estreito superior. E eu vou mostrar um pouquinho como é que ele faz isso mais para frente, aqui. Tá? Depois eu volto para esse desenho aqui e eu mostro. Então, o que a gente tem? A gente tem, o nenê normalmente está dessa forma na barriga, tá? Ele está com a cabecinha ali. Geralmente o nenê está boiando, está que nem um astronauta, flutuando, tudo. A hora que a cabeça vira para baixo e começa a pesar, essa cabeça vai ficar ali posicionada no próximo ao estreito superior. Tá? À medida que esse nenê vai crescendo, ela vai cada vez mais se projetando para a pelve. Até que uma hora começa a ter contração, a mulher entra no trabalho de parto, ela vai começar a empurrar esse nenê para baixo. Só que se a cabeça estiver nessa posição, olha ali, 12 centímetros no estreito superior, não vai passar. Então, o que tem que fazer? É o suboccipito bregmático que vai ter que estar coincidindo aqui. Para ele coincidir, o que vai ter que fazer? Tá? Isso daqui que está na transversal. Para isso aqui na transversal ficar aqui na horizontal, esse queixo vai ter que subir. Então, ele paradinho ali, ele não vai conseguir. Então, o que vai ter que acontecer? Para esse 9,5 coincidir com o estreito superior, o nenê vai ter que fazer isso, ele vai ter que encostar o queixo no externo. Isso é chamado flexão do polo cefálico. Então, vocês vão estudar com a Luciene mecanismo de parto nas cefálicas fletidas. Tá? Então, o nenê, para nascer via parto vaginal, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é o quê? Ele vai ter que fletir a cabeça no tronco. Se ele não fletir, essa medida que estava aqui, 9,5, que é a menorzinha, ela não vem para cá. Tá? O nenê normalmente está assim. Então, para sair essa medida de 12 e entrar no 9,5, ele vai ter que fletir essa cabeça. Então, esse é o primeiro tempo do mecanismo de parto das cefálicas fletidas, que é a flexão da cabeça no tronco. Tá? A gente tem, deixa eu ver se eu coloquei para lá para cá, outras situações que a gente vai ver depois. Quando a gente consegue colocar a fletida, a gente vai ter em torno de 9,5. Por isso que 9,5 de conjugado obstétrico, o nenê, a cabecinha passa tranquilo lá. Se ela tiver defletida, a gente vai ver que tem uns graus 1 e 2, a defletida significa o quê? Significa que ela não fletiu. Tá? Então, às vezes, ela começa a fletir. Ela está aqui nessa posição, ela está tentando caminhar para o 9,5 para cá, mas ela não consegue. Ela para na metade. Para no começo, ou para no final, não chega até ter essa coincidência de eixos aqui. Quando a gente não tem o suboccipito bregmático aqui, a gente diz que essa cabeça está defletida. E as deflexões têm 3 graus, que eu vou mostrar um esqueminha lá para frente. Tá? Umas nascem, outras nos nascem bem normal. Aí alguém pergunta, mas como é que eu vou saber se está defletido ou não está? A gente sabe através do toque vaginal. Quando você faz o toque, você consegue sentir as partes da cabecinha que você está tocando. E com isso você consegue dizer se essa cabeça está fletida ou não. A gente vai ver mais para frente. Entender esse detalhe aqui da flexão do polo cefálico? Sim, professor. Sim. Aí, aqui, eu vou acrescentar alguns conceitos. Eu mudei um pouco a ordem da aula para poder a gente aproveitar o que a gente estava vendo aqui. Então, a parte fetal que entra em contato com esse eixo maior da pelve, no estreito superior, vai determinar para a gente a apresentação. Então, esse é um termo muito importante na obstetrícia.
Você vai passar um caso, vai falar de algum caso obstétrico, ou até mesmo, às vezes, no pré-natal, qual que é a apresentação do feto? A apresentação é cefálica, a apresentação é pélvica ou é córnica. O que é a apresentação? É a parte do feto que está se apresentando ao estreito superior. Se é a cabeça que está se apresentando ao estreito superior, a apresentação é cefálica. Se é o bumbum que está se apresentando ao estreito superior, é pélvica. E se é alguma outra parte, costas, ombro ou braço, a gente fala em apresentação córnica. Tá? Então, a apresentação é a parte do feto que se apresenta ao estreito superior. Aqui são as outras formas que eu falei. Tá? Quando o nenê faz a flexão direitinho, ó, ele fica que nem uma vírgula, faz um C, encosta o queixo no externo, a gente tem o feto na posição fletida. Se isso não aconteceu, a gente tem 3 graus de deflexão, tá? Que pode ser de Bregman, pode ser de fronte, pode ser de face. Tá? Esse tipo da letra C, que é o de fronte, como vai ter o maior eixo de todos aqueles que a gente mostrou aqui na cabecinha do feto, que vai estar se apresentando normalmente, quando você toca e você encosta a fronte, é porque esse eixo de 3,5 é o que vai estar na bacia, ele não conseguiu fletir. Então, o que vocês precisam lembrar? É que a gente espera que todos os partos, a grande maioria, nasça com a apresentação cefálica efletida, mas a gente pode ter algumas defletidas. Dessas defletidas, essa aqui, que é a C, não nasce via vaginal. Tá? Por quê? Porque essa posição vai apresentar o maior eixo, e esse eixo não passa pelo estreito superior. Tá? Defletida de primeiro grau, ou de Bregman, e de terceiro grau, ou de face, nascem, mas são partos cansativos, são trabalhosos, dá uma canseira na mãe, ela vai ter que fazer muita força, a gente chora às vezes, acha que não vai nascer, é um problema. Tá? Então, defletidas de primeiro e terceiro grau podem nascer via vaginal, mas são partos bastante trabalhosos. Agora, se tiver de frente, não tem jeito, porque você tocou, tá a testa do nenê ali no teu toque vaginal, esquece, esse também não vai nascer via vaginal. E não tem como rodar, como empurrar a cabeça, virar com a mão, não tem jeito. Tá? É um processo mecânico, físico, em que o que determina o formato original do corpo e da pelve. Se encaixou, rodou, começou a descer e tá a testa ali apresentando, desiste porque não vai nascer. Se você estiver tocando e está tocando no nariz, no olhinho da criança, você vê que a cara, ele nasce. O Bregman também nasce. Professor, Fale. tem aquelas manobras também, quando o bebê está na posição, acho que pélvica. Não teria como ele estar defletido também fazer manobra? Então... Não, nas deflexões não tem manobra para fazer essa cabeça modificar de posição. É um encaixe do formato natural dessa cabeça com essa bacia da mãe. A combinação dos dois não permitiu que houvesse uma flexão adequada. Então não adianta você mexer em que ela não vai sair dessa posição. Entendi, obrigada. Tá? Então, importante clinicamente lembrar, tá? Defletidas de primeiro e terceiro grau podem nascer via vaginal, de segundo grau não nasce. Tá? Mas a gente espera que todas estejam na posição fletida. Por isso que a gente fala no fisiológico do parto normal, mecanismo de parto das cefálicas fletidas. Tem capítulo nos livros de obstetrícia. O fisiológico é esse, parto nas cefálicas fletidas. Tá? Importante aqui agora também é o conceito de apresentação. Apresentação pélvica nasce via vaginal? Muitas vezes nasce. Tá? Eu já fiz parto pélvico via vaginal. Mas a orientação do ALSO, que é a Associação Americana de Atendimento de Urgência para Obstetrícia, é que se você conseguisse, mesmo que esteja numa dilatação total, o bumbum aparecendo, você tem condições de fazer uma anestesia e fazer via alta, por via cesariana, faça por via cesariana. Porque o parto pélvico tem muita chance de complicar. Tem chance dessa cabeça ficar presa. A gente chama de cabeça derradeira. E aí o nenê vai a óbito e é uma coisa dramática. Tem descrito em livro de obstetrícia um capítulo que chama Cabeça Derradeira. Parece ser filme de terror.
tá? Você tem que fazer degola, fazer esvaziamento. Então, se você tiver um parto pélvico e tiver condições de fazer uma cesárea, faça, tá? Mas, às vezes, chega nascendo, tá? Parto pélvico tem que manjar bastante de bacia obstétrica e de obstetrícia, tá? Tem que saber mecanismo de parto bem, e geralmente é um parto que não dá para fazer sozinho. Parto cefálico você consegue. O pélvico vai ter que ter alguém te assessorando ali, tá? Vai estar pélvico quando? Quando a pelve se apresentar no esteio superior. Dá para sentir no toque? Dá. A cabeça é dura que nem madeira, é osso. No bumbum é mole. Então você tocou, tá mole ali, às vezes alta apresentação, você já começa a desconfiar de que a apresentação é pélvica. Tá? Tem outras formas de saber, sem ultrassom e sem o raio-x, mas o toque vaginal, para a gente, ele já nos dá informação quase que suficiente para saber qualquer apresentação. Canal de parto. Tá? Estreito superior, a gente já falou quase tudo que tinha para falar. Estreito médio. Tá? Obstetricamente, é o nosso ponto de referência importante. É a portinha por onde vai definir a passagem final desse nenê. Tá? Limites, terço inferior do sacro, tá? Ou sínfise pública do outro lado, pode ser na borda inferior ou na região mediana, isso varia um pouco na descrição, mas o importante de tudo é que, nesse estreito, nessa circunferência, os limites laterais da nossa referência são as espinhas isquiáticas. Dá para sentir a espinha isquiática no toque? Dá para sentir no toque. Fácil, não é tão difícil. Tá, gente? Quem pensa em fazer ginecologia e obstetrícia, já pode começar a fazer um curso de braille aí, de fazer as cegas, porque quase todas as informações que a gente tem em obstetrícia durante o trabalho de parto, da evolução do trabalho de parto, elas são às cegas. Elas vão depender parte do exame do abdômen, parte do toque vaginal. O toque vaginal a gente vai ter que saber qual é a apresentação, qual é a altura, quanto está de dilatação, quanto está de esvaecimento do colo, se a bolsa está íntegra, se ela está rota, qual é a variedade de posição, para que lado esse neném está olhando. Tudo isso a gente sabe com toque. Mas uma das referências mais importantes é a altura da apresentação. Tá? Então, uma vez a cabeça insinuou no esteio superior, você já sabe qual a apresentação, essa cabeça vai começar a descer. Tá? E ela vai descer com da mesma posição que ela estava no esteio superior. A única diferença é, como eu falei, a flexão. Vai encostar o queixinho no externo e aí vai descer. Até o estreito médio, na altura das espinhas isquiáticas, essa cabeça não roda, ela desce coincidindo o seu eixo maior com o eixo da pelve. Então, palpar, aprender, quem vai fazer estágio de obstetrícia, aprender a palpar as espinhas isquiáticas é importante. Não tenho como mostrar, né, não estou vendo a minha imagem aqui, mas normalmente o toque vaginal, vocês vão ver que a gente faz com os dedos com a polpa para cima. Para as espinhas a gente inverte. Tá? Por quê? Porque elas ficam mais ou menos em 4 e 8 horas dentro do canal vaginal. Então você vai inverter a tua mão para poder sentir. É fácil sentir, é uma saliência bem diferente da vagina, que é bem mais mole, que é tecido conjuntivo, mucosa e músculo. Você vai sentir aquelas pontas ali. Aquelas pontas são importantes por quê? Porque ali é o zero do DI. É como se fosse o equador dividindo os polos ali. Além disso, atrás das espinhas passa o nervo, que a gente vai ver mais para frente, pudendo, e passa a artéria pudendo interna. Tá? Quem já viu fazer parto a moda mais antiga, que fazia bloqueio local, no bloqueio a gente colocava uma agulha e ia até a espinha isquiática. Por quê? Porque sabia que atrás passava o nervo pudendo. Ali que a gente jogava o anestésico. Então, a espinha isquiática tem um monte de referências importantes, mas aqui é para altura. Então, essa espinha vai ser o nosso equador. De uma ponta a outra é o zero. Para cima a gente usa menos, para baixo a gente usa mais. Essas medidas são em centímetros. Então, se você acabou de pegar o plantão, então o colega fala, olha, eu estou com uma gestante, a apresentação cefálica, altura em -2. Quando ele fala em altura em -2, você, na tua cabeça com o tempo, você já vai montar essa imagem tridimensional e vai entender que essa cabeça ainda está a 2 centímetros acima
da linha 0, que é a linha das espinhas isquiáticas, que é o estreito médio. 2 centímetros acima, vocês vão ver agora, não tem tanta importância, mas é um valor em que diz que está meio tranquilo. Se é primeiro filho, primeira gravidez, existe uma diferença da evolução do trabalho de parto em primeiro filho e do segundo em diante. Então, o cara te fala que está encefálico, a bolsa íntegra está em -2, você sabe que vai demorar para nascer. Normalmente vai demorar para nascer essa criança. Óbvio que se essa mulher teve 5, 6 partos, está em -2, isso não significa muita coisa, porque ela pode ir de -2 para +3 na hora. Mas é diferente da pessoa, vai lá o residente, te passar o plantão, né, ele está aprendendo a medir, o acadêmico. Fala, então, a paciente está lá, está com dor, fiz o toque, pela minha medida está em +2 para +3. +2 para +3, essa paciente já vai, ela tá com, você já vai estar vendo os cabelinhos ali quase, né? Ela vai estar bem baixa. Então, é uma referência extremamente importante. Se a paciente está em trabalho de parto, a gente precisa medir. Inclusive, a Luciene vai dar uma aula de partograma para vocês. Partograma é uma forma gráfica de se anotar a evolução do trabalho de parto, que para a gente ajuda muito. E no partograma, na parte principal, tem 2 coisas para medir. Do lado, dilatação do colo, do outro, a altura da apresentação. Tá? Então, a altura da apresentação, plano 0 de Deli. Quem define o plano 0? O eixo que vai da espinha isquiática de um lado à espinha isquiática do outro. Outra coisa que a gente mede também é o ângulo subpúbico. É quase igual medir o ângulo de Charpy no HM2. Você só não vai chegar para medir na vulva da paciente igual fazia no ângulo de Charpy, né? E pode dar problema, a gente faz de outra forma. Tá? O desenho da mão está aqui, mas é só para mostrar porque é osso. Mas a gente normalmente faz essa medida por baixo. No toque vaginal, você vai abrir o teu dedo e vai encostar nas bordas do púbis de um lado e do outro, ali, que já, na verdade é ramo do isquio ali. Isso vai te dar uma referência. Então, o conjugado obstétrico, mais as medidas do DELI 0, mais a distância do pubis, vai te dando referências para você poder saber se pelo menos a anatomia não vai atrapalhar a evolução do trabalho de parto. Algumas dessas coisas podem ser medidas durante o pré-natal, mas obrigatoriamente na admissão da paciente no trabalho de parto, tudo isso tem que ser visto. É que com o tempo, o obstetra, tudo isso fica meio automático. Então você já no toque, você já consegue, as informações elas vão se formando de uma forma mais automática, mas elas têm que ser vistas, têm que ser confirmadas e têm que ser anotadas no prontuário também. Tá? Então essa aqui é a medida do ângulo subpúbico. Aqui é aquela medida das espinhas isquiáticas que eu falei. Tá? A gente normalmente inverte o dedo. Quem tem a mãozinha menor que não consegue esticar de um lado para o outro, pode tocar de um lado primeiro, depois toca do outro. Tá? Mas aqui a gente tem que ter essa referência. E quando você toca, que você sente os dedos na espinha isquiática, se a apresentação estiver exatamente encostando na borda do teu dedo, é porque essa apresentação vai estar em 0. Tudo certo até aqui, gente? De bacia, a princípio, de estreitos, a maior parte do que a gente tinha que saber é isso daqui. Deu para entender? Deu para captar a maior parte disso daqui? Professor, Fale. eu tenho uma dúvida. Essas relações dessas medidas, tem alguma forma assim, tipo, certo tipo de biotipo corporal vai influenciar ou só, tipo, sabendo essas medidas mesmo? Porque você falou assim que com o tempo fica automático. Mas essa parte tipo, que eu fiquei na dúvida. A gente normalmente, quando você vai fazer as aferições, na grande maioria das vezes você faz meio comparativo. Uma das coisas que a gente tem que fazer, e que a gente orienta, pelo menos eu orientava quando eu era chefe de plantão e tinha os acadêmicos, eu já orientava todo mundo pegar uma reguinha e medir os 2 dedos. Não sei se está dando para ver. Então, mede os teus 2 dedos, vê quanto que dá aqui. Eu sempre achava que meus dedos davam 2 centímetros. E eu lembro que quando eu fui medir com a régua, eu estava dando 3,5 quase. Então, você tendo essa medida do seu dedo, você tem uma referência mais ou menos de quanto que vai estar lá. Agora,
isso tudo, vocês não se preocupem quando forem fazer estágio de obstetrícia, porque vocês não vão conseguir na primeira semana já conseguir medir tudo. É algo progressivo. Primeiro vocês vão se acostumar ao toque vaginal, a identificar o colo, depois vocês vão aprender a tentar entender como é que é a dilatação, depois se esse colo está fino ou não, depois vocês vão começar sentindo a variedade, a apresentação, aí com o tempo vocês vão sentindo a espinha esquiática, onde que ela está. Então, medidas numéricas que você vai precisar realmente saber é a medida do teu dedo para poder ter uma ideia de quanto tem de dilatação. Com o tempo, de tanto você medir o diagonal, vocês vão ver que vocês não precisam mais medir, porque vocês já vão ter uma ideia, pelo toque, até onde você conseguir tocar, você já tem uma ideia média de que não, vai estar normal. Não preciso medir, porque eu sei que aqui na média vai estar normal. Se tocar o promontório, você já sabe que vai estar estreito. Então, vocês, a princípio, não vão precisar medir. Óbvio que numa prova, num ósseo, a residência hoje tem ósseo para entrar, tem ósseo lá dentro, vocês vão ter que saber fazer isso numericamente. Mas o obstetra, ele já vai estar tendo as referências dele pelo próprio tamanho da mão dele. Então, a gente faz as medidas do dedo, com o tempo vai fazendo essas medidas, a partir daí, você só vai medir quando você tiver, a sensibilidade, ela vai te mostrar que quando está muito fora do normal, vai te incomodar. Tipo, você vai fazer um toque vaginal, normalmente você toca as espinhas, consegue tocar fácil, aí de repente você não está conseguindo. Ou de repente você fez o toque e está muito pertinho. Você fala, putz, não é o habitual. Aí você vai fazer a medida ali. Tá? Mas normalmente o obstetra ele vai desenvolvendo uma propriocepção pelo toque. É mais ou menos, por isso que eu falei, é igual o braille. O cara vai passando os dedinhos, o deficiente visual, ele vai fazendo toda a leitura. Na obstetrícia, com o tempo, a gente vai conseguindo desenvolver essa habilidade de fazer toda a leitura, fora o que eu vou mostrar aqui ainda, com o toque vaginal. Não sei se te respondeu o que você tinha me perguntado. Respondeu sim, obrigada. Aí, a gente tem uma coisa importante, que é uma das últimas coisas que a gente vai discutir, que são as variedades de posição. Então, você fez o toque, você conseguiu saber, você conseguiu sentir e saber qual que é a apresentação, conseguiu sentir as espinhas, conseguiu ter uma ideia daquela bacia, você já tem uma avaliação adequada do trabalho de parto. Outra coisa que você vai precisar saber definir, porque isso também vai estar no partograma, é a variedade de posição. Então, variedade de posição, o que é? É a relação de uma parte materna com uma parte fetal. Então, a gente tem o pubis na frente, a gente tem o sacro aqui atrás, essas são as referências principais da bacia. E a gente tem as partes fetais, que vão estar se apresentando. Então, dependendo da flexão que tiver a cabecinha do nenê, a gente espera tocar, por exemplo, lambda, que é o mais esperado, a sutura lambdoide, ou pode estar brigmática. Então, foi criado uma nômina que é para orientar, é como se fosse uma bússola, para orientar para que lado está a cabecinha do nenê e qual é a parte do nenê que tá mais fácil de ser tocada. Tá? Então, da bacia, a gente vai usar sacro e pubis. E do feto, depende do que ele estiver mostrando. Então, a gente vai ter essa imagem aqui, essa sutura que está aparecendo aqui em forma de estrela, é o bregma, é a famosa moleira. Tá? Se você fizer um toque vaginal e tiver sentido essa moleira, você está sentindo o bregma. Então, significa que ela não fletiu totalmente o queixo. Tá? Então, a gente tem uma defletida de primeiro grau, que é a bregmática. A gente espera que, numa cabeça fletida, tá? Totalmente, com o queixo encostando no externo, a gente sinta essa sutura aqui, que é a lambdoide. A bregmática, para onde que ela vai. Tá? Então, a gente tem durante o trabalho de parto, existe um acavalgamento dos ossos, tá? Existe uma sobreposição dos parietais do occipital e forma um Y, que é da onde vem o nome da sutura lambdoide. Então, normalmente, na hora que você faz o toque vaginal, você sentiu que está cefálico, tá? Normalmente, o que a gente vai ter no toque é essa sutura lambdoide. Assim, com o tempo, depois de já muito toque, né? Por isso tem que tocar. Quem vai fazer estágio tem que estar tocando o tempo inteiro e alguém para mostrar o que é o toque.
é fácil a gente sentir. Quando está com a cintura lambdoide apresentando, a princípio é onde o parto vai ser mais tranquilo. Por quê? Porque a gente sabe que está fletida. Tá? Todo feto que tiver com a flexão feita corretamente, a lambdoide é que vai estar se apresentando ao toque. Tá? Esse desenho aqui, essa imagem, a cabecinha já está quase saindo. Eu não tenho como mostrar aqui totalmente para vocês, mas o ideal é que, vou usar isso daqui como, sei lá, não dá para fazer a cabecinha do neném, eu vou tentar fazer esquematicamente. A bacia, ela é oval. Então, o nenê, quando ele entra no estreito superior, ele vai se encaixar ali e vai entrar daquela forma, ele vai entrar nesse eixo transversal. Tá? Então, digamos assim que a bacia está aqui, o nenê ele vai entrar de lado, ele não vai entrar olhando para frente. À medida que ele vai descendo até o estreito superior, ele continua igual. Quando ele passa do estreito médio para o inferior, essa cabeça roda. Vocês podem até olhar, quando vocês forem assistir algum vídeo de parto normal, normalmente o nenê está saindo com a cabeça aqui, ele sai olhando para cima. Tá? Só que ele está lá dentro, ele está de lado. Tanto que acontece? Digamos que aqui é a sínfise pública, a cabecinha está aqui, a hora que o nenê sai, a cabeça já vira de lado. E aí o obstetra vem, pega no pescoço por cima, pega no pescoço para baixo. Inclusive, um dos grandes problemas no trabalho de parto é quando o ombro anterior fica preso na borda inferior da sínfise pública, que é chamada distócia de ombro. Tá? Então, normalmente, a cabeça segue aquele padrão que eu mostrei no início, que era o desenho do cilindro com o desenho do ovo. Então, a cabeça ela continua no eixo transverso até o estreito médio, aí do médio para o inferior ela roda. Ela roda, ela sai, ela saiu, expulsou, ela faz a rotação externa de volta e vira aqui para a lateral. Aí você vai lá e puxa esse nenê para ele poder sair. Tá? Então, essa imagem que está aqui é uma imagem no final da expulsão. Tá? Aqui, provavelmente, você já vai estar vendo o cabelinho, tá? Você já vai estar em mais 3, mais 4 do Nelly. Então, essa variedade de posição se convencionou que a gente usa a parte do feto primeiro e a parte da mãe depois. Então, aqui, qual é o nome dessa variedade de posição? É occipito púbica. Tá? É o famoso OP da obstetrícia. Então, nós temos a variedade de posição, que é a relação fetal com a relação materna, do tipo occipito púbica. Tá? É o que você vai estar sentindo no teu toque. Se você estiver, obviamente, sentindo dessa maneira. Professor, mas aí o bebê não teria que sair olhando para baixo? Então, ele tá olhando para baixo. Aqui onde está o Y, é a parte de trás da cabeça. Uhum. Ó, aqui é o pubis. É a parte da frente da mamãe, está deitada de barriga para cima com as pernas para você. Aqui é o pubis e aqui está o cóccix. É a parte posterior. Aqui é o occipício, é a parte de trás, é a nuca do nenê. O olhinho está para baixo. Sim. Aí ele vai sair olhando para você. Ah, sim, entendi. Entendeu? Ele sai olhando para você e já roda de lado para corrigir a posição. Por quê? Porque um ombro está atrás do pubis e outro ombro está aqui perto do cóccix. Entendi, prof. Obrigada. Entendeu? Por isso que é chamado occipito púbica. Se tiver dessa situação, que é muito comum, já depois de que passa o estreito médio, a gente tem o occipício para onde? Tá? A gente só usa o pubis e o sábio como referência. Mas aqui a gente sabe que o occipício está de que lado? Está do lado direito da mãe e para frente. Tá? Então a gente vai... Aqui onde está a tuberosidade do isquio, que é aquela parte onde a gente senta, a gente usa como um equador também, como uma linha média. Daqui para o cóccix é posterior, daqui para o pubis é anterior. Então aqui a gente tem o occipício do lado direito para frente. Então é um occipito direito anterior. Eu vou mostrando todas, aí depois a gente discute de novo. Aqui a gente tem o quê? O occipício na transversa. Está exatamente no eixo do equador principal. E está do lado esquerdo. Então aqui a gente tem um occipito transversa esquerda.
Aqui está ao contrário, o nenenzinho está olhando quase que para frente aqui. O occipício está onde? Ele está para trás e está do lado direito. Então aqui a gente tem um occipito direita posterior. Essas 4 principais, vocês entenderam? Você pode Sim. repetir a primeira e a segunda, professor? Tá. Lembrando que é sempre, quando a gente fala em variedade de posição, é sempre a parte fetal que se relaciona com a mãe. Então, qual que é a parte fetal que está se apresentando ao toque? Quando você faz o toque, você está sentindo o occipício. E o occipício está virado para onde? Para o pubis. Então, a gente chama de occipitopúbica. Aqui, mesma coisa. A parte fetal que se apresenta ao toque está para onde? Está para o lado direito, ela está enviesada, está na diagonal. Tá virada para o lado direito para frente. Então, ela é o occipito direito anterior. Aqui é quase que ela rodou mais ainda. Ela rodou lá para trás. Tá? A hora que você toca, nesse momento, essa cabecinha tem que pensar o seguinte: ela estava em transverso e ela, para sair, ela vai ter que estar ou em OP ou em OS. Ou a cabeça, ou o neném sai olhando para baixo, ou ele sai olhando para cima. 90% das vezes ele sai em OP, que é o mecanismo normal. A alavanca é feita no pulso. Às vezes o neném nasce olhando para baixo. É um parto também cansativo, super trabalhoso aqui. Mas ou ele sai assim, ou ele sai assim. Ele não sai em oblíqua e ele não sai em transversa. Tá? Geralmente em transversa, ele vai estar na altura do estreito médio. Inclusive, se você toca, tá lá em transversa, tá parado em transversa, a mãe tá tendo contração, tá tendo força, o colo dilatou e continua em transversa, é porque esse nenê tá parado no estreito médio. E pode ser um problema de que a cabeça é muito maior do que essa pelve da mãe, que é o chamado desproporção cefalopélvica. Tá? Existem maneiras e forceps mais antigos que fazem rodar, mas hoje em dia a gente não se usa muito. Tá? Mas é a parte fetal que se apresentou ao toque. Você tocou, sentiu. Em todos esses exemplos, esses 5, fora esse de face, todos o que está se apresentando é occipício. Eu não vou entrar na parte patológica de bregma ou de face para não complicar. Tá? Mas isso daqui é importante vocês saberem, que é a relação da parte fetal que se relaciona com a parte da mãe. Então, você tocou, sentiu a lâmina, é porque ali é occipício. E aí você vai dizer para onde que está na parte da mãe. Se está no pubis, se está no sacro, se está numa direita anterior, numa esquerda anterior, uma direita posterior ou uma esquerda posterior. Aqui, nesse caso, é a cara, né? O buraquinho que está aparecendo aí é a boca do neném, tá? Aí não tem relação nenhuma, não vai importar para que lado está virado, para onde que está tocando, porque está defletida e aí vai ser o que Deus quiser. Não existe um padrão fisiológico. Tá? Mas essas 5 aqui, a 1, a 2, a 3, a 4 e a 6, fazem parte do padrão fisiológico e vocês precisam aprender, pelo menos na teoria agora, para quando chegar na prática, daqui a 3 anos, vocês revisarem e poderem aplicar isso durante os plantões de obstetrícia. Professor, Fale. essas posições são a posição que a gente vê ao toque. Só que Isso. o bebê ele vai girar na hora de sair. Essa não é a Não, posição que o bebê vai sair. Isso. Ele sai ou em OP ou em OS. Travou. Alô? Oi. Oi, pode falar. Então, o nenê sai ou em OP ou em OS. Para que vai servir saber se está numa direita anterior, numa direita posterior? Você vai estar acompanhando o trabalho de parto. O nenê leva um tempo para nascer. A cada 1 hora você vai examinar. Então, você examinou agora e está me passando um plantão. Olha, eu estou com uma cefálica, está numa transversa esquerda em altura 0. Tantos centímetros de dilatação. Aí daqui 1 hora você toca. Olha, esse transverso já rodou. Está numa direita anterior. Está em mais 1. Aí daqui 2 horas você toca. Está em mais 2. Já está rodando para uma OP. Então, durante a evolução do trabalho de parto, é que você vai ter essas percepções de onde vai estar. Mas a expulsão final, ou é em OP ou é em OS. Entendi, obrigada. Eu vou só discutir alguns conceitos, aproveitando que a gente já falou aqui.
porque vocês vão ter isso mais para frente, a Luciane vai dar uma aula inteira para vocês aí. Insinuação, tá? Eu vou deixar disponível, vai estar gravado, depois vocês revisam, assim, fica meio decoreba tudo, mas a ideia é tentar fazer vocês entenderem o máximo possível. Eu falei lá em apresentação, né? A apresentação é quando você faz o toque e você vê qual parte fetal se apresentou ao estreito superior. Essa apresentação, essa passagem da parte fetal pelo estreito superior, a gente chama de insinuação. Tá? Aqui eu coloquei diâmetro cefálico porque não é cefálico, né? Mas quando o diâmetro cefálico maior passa pelo estreito superior, a gente fala que a gente chama de insinuação. Quando o neném insinuar, a gente vai conseguir, pelo toque, saber qual é a apresentação. Enquanto não insinuar, a gente não fala em apresentação. Por quê? Porque ele pode mudar. Tá? Então, eu já tive paciente em que eu examinei, eu juro por Deus que era pélvico, toquei a paciente, tá? O foco estava para cima, todo alterado, marquei a cesárea, internei à noite, de manhã, quando eu fui operar, nasceu o cefálico. O neném não estava insinuado ainda. Tá? Então, ele geralmente vai insinuar quando? Quando a mulher entrar em trabalho de parto, ela começa a ter contração. As múltiplas podem insinuar antes. Tá? Então, a gente só vai conseguir definir qual é a apresentação quando o feto insinuar. Esse é o primeiro conceito. A gente tem a situação também, que é algo que vocês vão ver na semiologia, mais na parte obstétrica, né? A relação do maior eixo fetal com o materno. Então, situação. A gente pode ter, normalmente, feto, a gente espera que esse feto esteja numa situação longitudinal. Tanto cefálico quanto pélvico, a situação é longitudinal. Às vezes, a gente vai ter transverso e, às vezes, oblíquo. Normalmente, são situações em que a gente já consegue ver durante o pré-natal e antes da mulher entrar em trabalho de parto, a gente já tem condições de marcar uma cesárea eletiva aí, tá? Mas situação, a gente não confundir situação com apresentação, tá? Situação é eixo. Qual é o eixo maior do feto com relação à mãe? Longitudinal. A apresentação eu já falei, que é a parte fetal se apresenta ao seio superior, na pelve. Variedades de posição eu já falei. O restante, gente, na verdade eu cortei porque eu acho que eu confundi um pouco vocês e ia atrapalhar. Uma coisa que vocês vão ver, eu vou deixar o vídeo aqui depois, e isso é da semiologia, tá? Isso daí provavelmente a gente vai discutir na prática quando voltar. Mas, quem quiser ver, eu deixei o vídeo depois aqui, que vocês vejam em casa. Existe uma manobra muito importante. Ela é tão importante que no OSCE do internato da UENS desse ano, eu coloquei essa manobra no OSCE. Tá? Ela é importante, vocês vão ter que saber agora no HM4, e eu coloquei lá. São as manobras de Leopold. Não sei se alguém já comentou com vocês, mas essas manobras a gente utiliza para várias coisas, para saber qual é a situação do feto, qual é a apresentação dele, se ele já está ocupando, se ele já está insinuado e onde que está o dorso. Tá? Então, eu não vou entrar em discussão aqui agora porque fica muito teórico. Tá? Se vocês quiserem ver o vídeo e discutir comigo, a gente discute depois. Mas quando a gente estiver na prática, vocês cobrem os GOs dos seus dias para mostrar como é que é feito essa manobra de Leopold. Você não vai fazer toque vaginal, nada. É o método palpatório pelo abdômen. Então, você consegue ver o fundo uterino onde é que está, você consegue ver para que lado que está o dorso e qual que é o polo que está, qual a parte fetal que está tentando se insinuar. Tá? É importante por quê? Porque para conseguir ouvir o BCF, que é o batimento cardíaco do feto, a gente precisa também saber onde está o dorso. E isso a gente faz através da manobra de Leopold. Mas cobrem, isso a gente vai rever na prática, porque hoje mostrar aqui para vocês não vai acrescentar em nada. Já está todo mundo cansado, acho bobagem, porque a gente não tem o modelo. Tá, o vídeo está em inglês, mas ele não é difícil de entender. Tá? Quem quiser ver depois, se quiser discutir, postar dúvidas no grupo, pode postar. Tá? E essa parte dessas discussões da parturição, de apresentação, mecanismo de parto, vocês vão ter uma aula inteira da Luciene sobre isso aí. Só aproveitei para discutir alguns conceitos, e como a gente está com a parte anatômica na mão, eu acho que vai ajudar para não ficar perdido agora. Então, isso é para dar um link para a hora que ela for discutir, vocês conseguirem
lá rever um pouco desses conceitos e assimilar um pouco melhor aí. Tá? Referências bibliográficas nossas são as de sempre, que já estão orientadas lá, mas essa versão do Resende, essa nova, essa azul, está muito boa. Tá muito melhor do que a do Zugaib. Eu tenho ela em PDF, se alguém quiser depois, eu tento disponibilizar o link e mandar por e-mail de vocês aí. Tá? Gente, da nossa aula era isso. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu sair daqui do compartilhamento. O que vocês querem? Ficaram de dúvida, querem discutir de bacia obstétrica?